Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero trazer o nosso devocional de hoje, está no livro de Hebreus, capítulo de número 2 e o versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Queridos, eu quero falar sobre a cruz de Cristo. Nós sabemos que o que marcou a história da humanidade não foi as grandes tragédias, as guerras que já houve, mas sim a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua cruz não é apenas um marco histórico, não é apenas um acontecimento que ficou marcado, mas nós vamos observar que a cruz de Jesus revela o pior pecado da humanidade. Nós observamos na palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 27 e 28, que diz assim: Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Queridos, nós vemos que a cruz de Cristo revela o pior pecado da humanidade. O pecado não estava apenas em Pôncio Pilatos, em Herodes, mas nos gentios, nos judeus que ali o entregaram para ser crucificado. Mas nós sabemos que na cruz de Cristo estava o meu e o seu pecado. Era por nossa causa que Jesus estava sendo crucificado. E nós vemos que muitas pessoas ainda hoje, elas estão levando Cristo ao Calvário, por causa dos seus pecados, por causa da sua vã maneira de viver. Muitos que uma vez já experimentaram a salvação, o perdão, mas eles continuam a viver na sua vil maneira de pecados. Queridos, nós observamos que a cruz de Cristo revela a mais clara expressão de amor de Deus. Nós observamos em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós percebemos aqui que nessa crucificação, ou na cruz de Jesus, é a maior expressão de amor. E eu vejo quantas pessoas hoje que estão duvidando se Deus as ama. Como duvidar diante de uma tamanha prova dessa? A qual João, ele não consegue expressar. Ele diz que Deus nos amou de uma tal maneira que levou a dar o seu Filho. Então a cruz de Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para conosco. Então nós observamos também que a cruz de Cristo é a prova da derrota de Satanás. Queridos, Satanás já é um derrotado. Por quê? Porque Jesus foi crucificado. Satanás pensava que Jesus ficaria morto, mas Jesus ressuscitou. Jesus, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Então a cruz de Cristo, ela veio trazer a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Então você é mais que vencedor. Por meio de Cristo, por meio da sua cruz, você pode viver não como um derrotado, como um fracassado, mas viver como um vitorioso, porque a cruz de Cristo já derrotou, já destronou Satanás.
ele é um derrotado. Ele se levanta, mas sabendo que o Senhor já o venceu. E se você está ao lado de Cristo, da cruz de Cristo, você também é um vencedor. Como disse Paulo, posso todas as coisas naquele Cristo Jesus, que na cruz venceu o diabo, o inferno e a morte, e ele é a nossa vitória. Nós também vemos que a cruz de Cristo é a maior obra para a nossa salvação. Nós observamos que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, nós observamos que a cruz de Cristo é a maior obra para a nossa salvação. Então nós não temos do que nos envergonhar do evangelho que fala da cruz, do evangelho que fala da renúncia, do evangelho que fala da morte para o pecado e vida, e viver para Cristo, viver para Deus. Então nós vemos que a cruz de Cristo é a maior prova da nossa salvação, ou melhor, a maior obra para a nossa salvação. Observe também 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só, queridos, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder, é poder de Deus para a nossa salvação. Então veja que a cruz de Cristo é a maior obra para a nossa salvação. Então não se envergonhe da cruz de Cristo, não se envergonhe de Cristo Jesus, porque aquele ato não foi a derrota do nosso Cristo. Aquele ato não foi a humilhação de Cristo, mas pelo contrário, foi a exaltação do seu povo, foi a elevação do seu povo. Ali não estava morrendo a nossa esperança, mas ali estava nascendo a nossa esperança. Também a cruz de Cristo é o nosso único motivo de glória. Queridos, não temos do que nos gloriarmos em nós mesmos, em nossos feitos, nas nossas obras. Não, nós temos que nos gloriar em Cristo, na sua cruz. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 14. Olha só como o Senhor nos diz na sua palavra: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Glória a Deus, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós não temos do que nos gloriar, acharmos que nós somos bonzinhos, que o Senhor nos recebe porque somos melhores. Não, é a cruz de Cristo. Se somos aceitos pelo Pai, é pela cruz. Se somos abençoados, é pelos méritos da cruz. Se vamos para o céu, é pelos méritos da cruz de Cristo. Portanto, vivamos a cruz, preguemos a cruz de Cristo, que é poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe do evangelho da cruz. Muitos hoje estão pregando apenas um evangelho motivacional coach, mas nós pregamos o evangelho da cruz, que é poder de Deus para a salvação. Se não fosse a cruz, não tinha salvação. Você quer ser amado? Você quer observar o quanto você é amado por Deus? Então olhe para a cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu oro agora pelo teu filho, pela tua filha, pedindo a tua graça,
que os benefícios da tua cruz estejam sobre a vida do teu filho e da tua filha. Pai, nos fortalece, nos anima, Senhor, não nos ajuda a não nos envergonharmos da tua cruz, do teu evangelho. Pai, que possamos crucificar o nosso eu para o mundo, para o pecado e possamos viver para ti, em nome de Jesus. Que o eterno Deus te abençoe, em nome de Jesus.